quero te convidar para lermos um texto da palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos as revelações da sua palavra. Introdução ao estudo teológico. O que é teologia? Teologia não é uma teoria, é um chamado à revelação e à verdade. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, acompanhe na sua Bíblia alguns textos que nos falarão acerca desta revelação. A palavra do Senhor nos fala a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus manda escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia e as envia através do seu servo. Mas é o Espírito Santo que revela. Sem o Espírito de Deus na nossa vida, nada poderemos fazer. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que exorta, consola e edifica. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, o nosso Consolador amado, o Paracleto divino, o nosso amigo inseparável de todas as horas. Ele é o nosso convidado de honra. Ele é bem-vindo nesta aula. Teologia não é uma invenção humana, mas resposta do que Deus revelou. Historicamente, a teologia surgiu como resposta à necessidade de sistematizar a fé cristã diante dos desafios filosóficos, doutrinários e culturais. Nos primeiros séculos, os pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, Agostinho e posteriormente Tomás de Aquino, passaram a organizar os ensinamentos bíblicos em categorias compreensíveis. Você busca apenas conhecimento ou relacionamento com Deus? Definição da palavra teologia. Precisamos entender este conceito. A palavra teologia vem do grego theos, que significa Deus, e logos, significa discurso, estudo, palavra, significa literalmente o estudo sobre Deus. O termo não aparece diretamente nas Escrituras, mas o conceito está amplamente presente, assim como a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas nós vemos a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para resgatar a humanidade e trazer de volta a sua presença e levar ao céu de glória. A Bíblia é de fato um tratado teológico. Nela Deus se revela, ensina, corrige e forma o caráter do ser humano. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É necessário você acompanhar na sua Bíblia, você fazer as anotações no seu caderno, e você estar com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos transforma e é a palavra de Deus que nos abençoa. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Salmos de número 19, do verso 7 ao verso 9. Aqui nós temos 6 declarações da palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No grego está escrito vox scriptura, vox Dei. A voz da Escritura é a voz de Deus. Ore pedindo fome pela palavra, consagre sua mente ao Senhor, peça discernimento e humildade no aprendizado. Por que estudar teologia hoje? Para fortalecer a fé em tempos de relativismo.
E o que é relativismo? Relativismo é a ideia de que não existe verdades absolutas. Cada pessoa ou cultura define o que é certo ou errado com base em suas próprias experiências, sentimentos ou conveniências. Na visão bíblica cristã, o relativismo é rejeitado, porque Deus é a fonte da verdade absoluta. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é a autoridade final, inerrante para definir moralidade, justiça e salvação. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa. Glória a Deus. O relativismo contradiz a fé cristã, pois nega a existência de uma verdade absoluta revelada por Deus. O cristão deve se firmar na palavra de Deus como padrão imutável da verdade, mesmo quando a cultura tenta relativizar valores eternos. Estudar teologia também é para fundamentar o serviço cristão na verdade, para combater heresias e erros modernos. Qual a base da teologia? A Bíblia é a revelação escrita e inspirada por Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Todo ensino deve estar submetido às Escrituras. Qual é a sua motivação para estudar teologia? Você busca conhecimento ou apenas argumentos? Teologia te leva ao trono ou apenas ao debate? Deus é o centro da teologia. A teologia verdadeira é teocêntrica, cristocêntrica e pneumática. A teologia não gira em torno do homem, mas da glória de Deus. Deus é o princípio, meio e fim do estudo teológico. O Espírito Santo é a chave para compreender a teologia. É Ele quem ilumina o entendimento espiritual, nos guia em toda a verdade, faz a palavra saltar do papel para os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Qual o perigo da teologia sem temor? O conhecimento sem amor gera soberba. Muitos se tornam cristãos frios espiritualmente. Teólogos sem comunhão viram opositores da fé. Olha o que a Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Aprendais a não ir além do que está escrito. Quem é o centro do seu ministério? O papel do teólogo no reino de Deus. Preservar a sã doutrina, despertar a igreja para a verdade, equipar os santos com o conhecimento espiritual. Nós temos alguns tipos de teologia. Primeiro, teologia sistemática, estudo organizado dos grandes temas bíblicos, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Essa teologia nos ajuda a compreender o todo da fé cristã. Você já estudou as principais doutrinas da fé cristã? Temos a teologia bíblica, estudo progressivo e histórico das Escrituras. Mostra como a revelação se desenvolve de Gênesis a Apocalipse. Ajuda a entender o contexto e a intenção original. Teologia prática, aplica a teologia ao cotidiano da vida cristã. Fala de ética, ministério, adoração, serviço e muito mais. Transforma conhecimento em ação. Sua teologia muda o seu comportamento? Acompanhe as referências bíblicas no seu material didático. Isso é importante para o seu crescimento espiritual. Principais áreas da teologia: teologia sistemática, bíblica, prática, histórica e pastoral. Cada uma ajuda a igreja a cumprir sua missão. Todas devem cooperar para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Nada substitui a Bíblia, a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 nos fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será comparado à árvore frutífera plantada junto ao ribeiro das águas, cujas suas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus.
Nada está acima da palavra. Tradicionalismo, experiências e opiniões devem se submeter às Escrituras. Deus fala hoje, mas nunca contra a sua palavra. Você mede, analisa tudo que você ouve pela palavra de Deus? Ela é o centro da sua vida, ela norteia a sua caminhada cristã e tudo que você faz, ela precisa estar no centro da minha e da tua vida, para que possamos ser bem-sucedidos, prósperos, fecundos, abençoados, usados pelas poderosas mãos de Deus, para cumprirmos o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso legado, que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar com unção, graça, ousadia e poder, para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Aplicações espirituais do estudo teológico, santificação pessoal, visão correta de Deus, da igreja e do mundo. Discernimento espiritual, preparo ministerial. O servo, ele nunca é dono da verdade. O verdadeiro estudante da Bíblia é humilde, reconhece que não sabe tudo e depende do Espírito Santo. Ele ensina com graça e não com arrogância. Nós fomos chamados para sermos servos. Bendito seja Deus. E o servo nunca é maior do que o seu Senhor.